quer me contar a novidade. Deuteronômio 7, capítulo 7, verso 9, 2 Timóteo 2, 13, meus irmãos. Vamos fazer a leitura, diz assim: saberás, pois, estou lendo Deuteronômio, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, o nosso Deus, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer pela palavra que nós acabamos de ler agora. Nós sabemos que somos falhos, sabemos que somos infinitos, Senhor. Reconhecemos as nossas limitações, eu principalmente, Pai amado, como Teu servo que aqui vos fala e terá a oportunidade de transmitir a Tua palavra. Eu quero Te pedir que o Senhor me esvazie de mim mesmo, dos meus pensamentos, das minhas vontades nesse instante, e que o Teu Espírito Santo me conduza, para que eu possa ministrar e falar a Tua palavra da maneira que o Senhor já preparou para esta noite. Pai, aplica aos nossos corações a Tua palavra, que é rica em tantas lições para as nossas vidas, e nos ajuda, Senhor, a obedecê-la a cada dia, esta palavra maravilhosa. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a fidelidade que Deus espera de nós. É sobre esse assunto que nós vamos pensar nessa noite aqui juntos. Talvez você já tenha meditado sobre esse assunto diversas vezes na sua casa. Às vezes, quando nós estamos em oração, os nossos conflitos internos, de vida cristã, que nós também temos esses conflitos. Às vezes a gente fica fazendo algumas perguntas acerca da nossa fé, da nossa vida de cristã, de como nós devemos proceder no Evangelho, caminhando com Cristo no nosso dia a dia. Quem nunca fez essa especulação? Quem nunca pensou sobre isso? Quem nunca refletiu sobre isso um dia na vida? Se você é um cristão genuíno, verdadeiro, professa a sua fé em Cristo Jesus, em algum momento na sua vida, você já fez essa pergunta, ou já se fez essa pergunta em algum momento. E, de fato, essa pergunta, meus irmãos, ela é muito relevante. Esse assunto que nós vamos meditar hoje, sobre fidelidade, é pertinente demais para o âmbito da nossa fé. Porque eu sempre digo para os irmãos, tenho falado isso aqui, que a questão da fidelidade na vida do crente é uma questão muito, é um assunto muito, é muito especial esse assunto. Por quê, meus irmãos? Porque a fidelidade é o pilar da nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fidelidade ao nosso Senhor, é impossível agradar o nosso Deus soberano. É impossível. Por isso que a fé é um pilar, é o principal pilar da vida cristã. E nós precisamos pensar sobre isso. Porque quando nós falamos de fidelidade, a fidelidade, ela não se restringe só na palavra em si e em seu significado, não, irmãos. Se fosse um culto de doutrina, hoje eu ia perguntar aos irmãos: irmão, o que é que você acha que seja a palavra, o que significa a palavra fidelidade? Todos vocês, de uma forma simples, resumida e sucinta, vocês iriam me dar um retorno. Hoje mudaram essa palavra retorno, né? Americanizaram, viu, irmão alemão? Aí colocaram feedback. Vocês me dariam logo um feedback e falavam em alto e bom som: pastor,
Fidelidade é isso, isso e isso. Não é? É muito simples. Às vezes nós sabemos o que significa a palavra. Nós sabemos. Mas muitas vezes nós não conseguimos colocar uma palavra tão minúscula em prática na nossa vida. Exercer na prática a fidelidade é algo muito desafiador, meus irmãos. Porque a fidelidade exige de nós renúncia de tantas coisas. Ser fiel nos dias de hoje tem sido difícil, por conta de que nós estamos envoltos a tantas coisas. O sistema hoje prega para nós, meus irmãos, que nós devemos ter as coisas. O consumismo que está no nosso meio social é algo que às vezes nos aprisiona de uma maneira que fere até a nossa fidelidade para com o nosso Deus. Nós substituímos aquilo que é valoroso para nós. A Bíblia diz, o nosso Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, ou deve estar o nosso coração, meus irmãos. Então a Bíblia diz que nós temos que priorizar também, o nosso Senhor Jesus Cristo disse, Mateus 6,33, as coisas lá de cima, lá do alto, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas, né? E as outras coisas serão acrescentadas. Então nós temos uma prioridade, isso é fato. Como cristãos, nós devemos, irmãos, nós temos uma responsabilidade e devemos corresponder a essa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade como cristão? Obedecer a Jesus Cristo. Obedecer a Jesus Cristo. E obedecer a Jesus Cristo requer de nós o exercício da fidelidade. Então, é um assunto relevante, que nós precisamos pensar muito sobre isso, meditar muito sobre isso, neste ambiente que nós estamos vivendo. Queridos irmãos, nós estamos vivendo em um ambiente de muitas oportunidades, e graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Hoje nós temos mais facilidade para adquirirmos aquilo que nós sonhamos, sim ou não? Teve uma época que as coisas eram mais difíceis, meus irmãos. Eram mais difíceis. Você quer saber como era na época da avó Ritinha? Pergunta para ela como era. Não era tão simples assim como hoje. Os irmãos, naquela época, na época da avó Ritinha, para um filho receber uma mensagem dela, lá do outro lado do mundo, ou aqui mesmo, em algum estado do Brasil, era necessário enviar uma carta pelos correios, aguardar não sei quantos dias para essa carta chegar no local, para que aquela pessoa recebesse uma mensagem. E a pessoa ficava aguardando ansiosamente. Eu me lembro da minha avó. Eu tenho um tio do Rio de Janeiro que ele foi embora muito cedo e ele enviava cartas para minha avó. A minha avó ficava esperando ansiosamente por aquela carta. Esperava dias e dias, às vezes meses, para que essa carta chegasse. A informação naquela época era mais difícil. Hoje não. Hoje nós temos a tecnologia, as redes sociais, os aplicativos de mensagens. E aí as oportunidades estreitaram esses laços nossos. A informação, ela está chegando bem mais rápida para cada um de nós. Esse é o ambiente das oportunidades. Hoje nós estudamos dentro de casa pelo sistema EAD, sentadinho na sua poltrona, comendo pipoca e tomando refrigerante para quem toma refrigerante, para quem não toma um suco de maracujá. Ou um chá de capim crente, que é o capim santo que nós temos aqui. Hoje, irmãos, nós estamos inseridos nesse cenário. O cenário das facilidades, meus queridos. Nós estamos num ambiente muito favorável para desenvolvermos os nossos sonhos, os nossos propósitos na nossa vida. E louvado seja Deus por isso, meus amados irmãos. Agora a pergunta que nós fazemos é: como nós estamos agradecendo a Deus por tanta coisa boa que Ele tem feito por nós?
nesses dias. Nós temos hoje o privilégio de usufruir de tantos benefícios nessa geração tão avançada, tão desenvolvida, meus irmãos. E como nós estamos parando para agradecer a Deus? Será que em algum momento nós paramos mesmo para agradecer a Deus pelas facilitações que esse sistema atual tem dado a nós? Você já parou para agradecer a Deus e dizer: Senhor, como é maravilhoso a forma, a maneira que o Senhor tem cuidado de mim nesse tempo? Irmãos, a tecnologia, ela avançou em todas as áreas. Você vai para um hospital hoje de emergência, esses dias eu estive em um hospital de emergência, meus irmãos, coisa de primeiro mundo, tecnologia de primeiro mundo, cirurgias feitas a laser. Antigamente, as cirurgias eram feitas com uma peixeira, com uma faca que amolava numa pedra, os mais antigos faziam, arrancava um tumor assim, né, São Luís? Tacava a faca, eu tinha um tio que era meio perturbado, ele tomava 2 doses e pegava uma peixeira e treco, arrancava um tumorzão e espremia. Hoje você vai no hospital, tem lá um laserzinho. Aí, esse dia eu estava consultando um rapaz para tirar um sinal que tem aqui debaixo da minha axila. E aí eu mandei uma mensagem para ele, ele disse assim: pastor, eu disse: olha, se doer muito eu não vou. Aí ele disse: não, pastor, o senhor ainda está atrasado, o senhor está atrasado. Essa era da dor acabou. A gente diz: é mesmo, quer dizer que você arranca o negócio e não dói. Ele disse: é. O senhor não viu não na propaganda? É indolor. Aí, indolor? Aí eu acreditei nele, eu marquei já para ele arrancar o bichão aqui. Até eu falei para ele: não é um sinal simples não, um semáforo mesmo, o bichão é grande. Não dói? Ele disse: não dói. Indolor, tecnologia avançada. E sabe o que foi que eu fiz na mesma hora? Na mesma hora, meus irmãos, eu agradeci a Deus. Eu digo: Senhor, como é bom tirar um negócio que nos incomoda sem sentir dor. Como é maravilhoso, que privilégio. Olha que nós estamos em um tempo, meus irmãos, de oportunidades. Nem dor a gente sente mais. Eu lembro que na minha época, meus irmãos, já eu fecho esse parênteses, nós tomávamos aquela primeira injeção, como é, doutora Amanda? Aquela injeção que a gente toma no recém-nascido, é BCG? Essa aí? Ficava um caroço desse tamanho no braço. Eu tenho uma tatuagem aqui ainda. Eu cresci um pouquinho, está bem aqui agora. Ficava um caroção, ficava uma bolha grande. E a mamãe tinha que passar um negócio, uma pomada para não queimar, para não inflamar. Eu acredito que quase todo mundo tem essa marquinha. E a cada dia que passa, eu conversando com os especialistas da saúde, estão dizendo que essa marquinha está diminuindo. Ou seja, tecnologia avançada. Que privilégio nós temos hoje, meus irmãos. Que privilégio nós temos hoje. Está todo mundo procurando a marca aí, né? Cuidado para não encontrar a marca da besta. Meus irmãos, brincadeiras à parte, mas você tem que louvar a Deus por isso, pelos avanços, pelas oportunidades que você tem hoje. Hoje só não é rico quem não quer, meus irmãos. Porque o Pablo Marçal, que o Daniel gosta, ele ensina lá como é que a pessoa fica rico em 2 meses. Esse menino aqui é só um disfarce, ele já tem não sei quanto aplicado. Rico, né? Rico demais, milionário. E a gente aprende aonde? Na tecnologia. Tem aí os especialistas, muitos especialistas, que nos ensinam a fazer o nosso dinheiro multiplicar também. E se você for uma pessoa disciplinada, organizada com suas finanças, você vai longe. Você decola e vai muito longe. Então é assim que funciona hoje. Atualmente nós estamos vivendo nesse ambiente das oportunidades, meus queridos irmãos. E repito a pergunta: você tem sido grato a Deus por isso? Eu agradeço todo dia, meus irmãos, poder pagar um boleto em casa pelo celular, que antigamente eu passava horas e horas na fila da lotérica, e ainda tinha que ver os irmãos burlando a fila, pegando, e eu fechava os olhos às vezes, naquela fila lá, tinha gente, né, tinha crente que passava, e graças a Deus que nunca vi nenhum daqui, né, tomava a frente e pagava lá, uma fila enorme, meus irmãos. Hoje você paga um boleto de casa. Oportunidade. Tudo mais fácil. Você parou para agradecer a Deus por isso? Pelas facilidades que você tem hoje? De adorar também a Deus na igreja, com tanta tecnologia, transmissão pelo YouTube. A mensagem do Senhor está chegando em todos
os lugares do mundo por causa do avanço tecnológico. Quando nós usamos para o bem as coisas, meus irmãos, nós usufruímos da maneira certa. Quando nós utilizamos as oportunidades que Deus nos dá da maneira correta, nós prosperamos, nós progredimos, mas às vezes nós não paramos para dar graças ao Senhor, agradecer ao Senhor por tanta oportunidade que nós temos hoje na vida. Seja grato a Deus. Deus tem sido fiel ao longo da história, meus irmãos, para conosco. Deus tem sido generoso. Deus tem sido misericordioso para com cada um de nós. O exercício da sua fidelidade tem se cumprido, da fidelidade de Deus tem se cumprido na nossa vida dia a dia. Você já parou para pensar hoje na fidelidade de Deus para com você especificamente? Já parou para pensar como Deus tem exercido essa fidelidade com você? Então nós estamos diante de um assunto muito delicado para destrinchar nessa noite aqui com vocês, meus irmãos. Um assunto muito minucioso, porque envolve muitas coisas com relação ao nosso testemunho, ao nosso caráter cristão, enquanto fiéis que dizemos ser, com relação à nossa fidelidade. É muito delicado esse assunto. Parece ser um assunto simples, mas envolve tanta coisa. É um assunto muito profundo, meus irmãos, principalmente quando nós falamos acerca da nossa fidelidade particular para com Deus. E é sobre isso que nós vamos mergulhar nessas águas, que nós vamos mergulhar nessa noite, entendendo de fato como nós podemos exercer uma fidelidade que agrada o coração de Deus, a fidelidade que Deus deseja de cada um de nós e espera de cada um de nós. Queridos, o texto que nós lemos de Deuteronômio, eu quero deixar isso claro para os irmãos. É um texto que se encontra no livro do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Por isso, a mensagem aqui do texto, ela é veterotestamentária, ou seja, a mensagem do Antigo Testamento. Daqui a pouco nós vamos fazer um link com a mensagem do Novo Testamento. Interessante, irmãos, que neste link nós vamos observar uma coisa, que a fidelidade de Deus, do Deus do Antigo Testamento, é a mesma fidelidade do Deus do Novo Testamento. A fidelidade do Deus dos hebreus, dos israelitas do Antigo Testamento, é a mesma fidelidade do Deus da nova aliança em Cristo Jesus, o Deus da igreja. É a mesma fidelidade. E nesse texto especificamente, que nós lemos no Antigo Testamento, lá vai trazer uma mensagem de admoestação para o povo de Deus. Admoestação contra a infidelidade do povo. Esse texto de Deuteronômio, depois em casa você estuda de uma forma mais criteriosa, usando as exegeses que você quiser utilizar, você vai perceber lá nesse texto especificamente, até o versículo de número, acho que 12 ou 13, tem aqui na minha Bíblia, né? Até o versículo 11, vai falar sobre essas admoestações que Deus faz ao povo de Deus, ao povo dele. Deus traz algumas recomendações para o povo. E essas admoestações, irmãos, que os irmãos sabem muito bem o que significa admoestação. É o mesmo que a advertência, certo? Então, o que é que Deus faz quando admoesta seu povo? Ele adverte o seu povo. Ele chama o seu povo, chama a atenção do povo para que o povo fique, na nossa linguagem hoje, ligado, antenado, esperto. Deus sempre que traz uma palavra de admoestação para nós, o sentido é esse, é fazer com que o povo fique esperto, para que o povo dê atenção àquele assunto, àquela lei, àquela recomendação, àquela admoestação. E aqui no capítulo 7, Deus convida o povo para isso. Deus chama o povo para trazer palavras de admoestações. E aí, meus irmãos, nessas admoestações, os irmãos sabem, Deus, ele sempre sinalizava pontos que nós chamamos de leis para que o povo seguisse. Lá no Antigo Testamento.
E aqui, no texto que nós lemos, meus amados irmãos, nós estamos diante de uma instrução de Deus para o povo de Israel. Ele traz ensinamentos para que o povo continue servindo a ele com fidelidade. Ele começa dizendo que o povo não se misture. Quando vocês entrarem na terra, diz o texto, aí o Senhor diz assim, não se misture com esse povo, com os pagãos, com os idólatras, para que vocês não se corrompam, para que os idólatras não desviem vocês do caminho que eu estou ensinando a vocês. Deus faz essas advertências. Então, naquela época, a lei de Deus, eu sempre digo para os irmãos aqui, ela era teocrática, ou seja, o sistema governamental do povo de Deus era totalmente teocrático. Então, o que Deus falava para o seu povo, era para o povo cumprir. Então, Deus sempre estabeleceu leis para o povo, para que o povo vivesse bem na terra. Só que, por vezes, o povo se desviava. O povo se reunia com mulheres de outras nacionalidades, que eram pagãs, que serviam a outros deuses, que exerciam, e a partir disso eles passavam a exercer idolatria. Isso era uma infidelidade contra o Senhor. Aí Deus traz essas recomendações para o povo. Não se misture com o povo. Não utilize o pecado da idolatria. Se desvie daquilo que não presta, do caminho tortuoso. Então Deus vai trazendo essas recomendações para o povo. Quando você estudar em casa o texto, para ganhar tempo aqui eu não vou ler todos os versos, irmãos, você vai perceber que essa era a mensagem central do texto que nós estamos usando como base de Deuteronômio, capítulo de número 7, do versículo de 1 ao 11, meus irmãos. Então, a recomendação principal de Deus para o seu povo era que o povo exercesse de fidelidade para com ele, para com o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Ele chama o povo para um ambiente de fidelidade às suas recomendações e às suas leis. E quem era considerado povo de Deus naquela época, procurava obedecer ao Senhor. Exercer de fidelidade para com o Senhor. É do mesmo jeito hoje, meus irmãos, no âmbito da igreja. Se nós falamos que somos cristãos, nós temos que ouvir a voz de Cristo. Nós temos que obedecer os mandamentos de Cristo, que ele deixou e estipulou para a igreja. Isso é um fato inquestionável. Não tem outro caminho. O povo de Deus aqui tinha a obrigação de andar com Deus. E Deus admoesta, e Deus adverte, vocês têm que andar comigo, para que vocês sejam bem-sucedidos. Por diversas vezes nós escutamos e vemos, ao ler a Bíblia no Antigo Testamento, essa palavra. Ser bem-sucedido. E o sinal de ser uma pessoa, um crente, ou um povo bem-sucedido, é obedecer. É obedecer ao Senhor. É ser fiel ao Senhor dos exércitos. Então nós observamos, irmãos, que o Senhor passa muitas instruções aí no capítulo de número 7 do livro de Deuteronômio, de como o povo deveria se comportar ao conquistar a terra prometida, e por onde passasse, Deus sempre mostrava um caminho. E o caminho de Deus, eu tenho dito aqui para os irmãos e repito, é um caminho bom, é o caminho da fidelidade. Sabe por quê, meus irmãos? Nós lemos aqui, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Então, se Deus é fiel, e eu preciso falar um pouquinho sobre isso, o caráter de Deus também é fiel. Então, se Deus é fiel, e eu digo que eu sou de Deus, se Cristo é fiel, se Cristo é Deus, e eu digo que eu sou de Deus, e se o Senhor Jesus Cristo diz, sede santo porque eu sou santo, o que é que eu devo fazer, querido? Eu também tenho que procurar, buscar, adquirir o caráter de Deus para a minha vida. E isso é ter concepção coerente com a sua fé. Nós corremos todos os dias, irmãos, enquanto igreja, para ser semelhante a quem? A Cristo.
Não é para ser os santarrões, como o povo diz por aí, não. Nós corremos, meus irmãos, é para ser igual ou parecidos com o Senhor Jesus Cristo, todos os dias. É o processo de santificação em movimento, em alta, todos os dias na minha vida. Eu sempre digo para os irmãos que todo dia nós temos que acordar e fazer um upload na nossa vida, um download, será upload mesmo, né? Para que acelere esse negócio, essa vontade, esse desejo que a gente tem que ter de ser parecido e semelhante com o Senhor, de fidelizar seu amor e sua graça todo dia por nós. Todos os dias. Nós temos que acordar com esse pensamento. Hoje eu quero ser diferente de como eu fui ontem. Porque eu estou num processo de santificação, de desenvolvimento. Eu estou num processo de fidelidade todos os dias. Eu tenho que aprender com o Senhor todos os dias. Isto é ter o caráter de Cristo na nossa vida, meus irmãos. Deus, Ele tem este atributo que é inerente a Ele. O atributo de ser fiel. E a Bíblia diz que a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. É uma fidelidade de eternidade a eternidade. Nós vamos conseguir ser iguais, sermos iguais a Deus? Nunca vamos, irmãos. Primeiro, pastor, porque nós fomos corrompidos pelo pecado. A nossa fidelidade, ela foi manchada. Em algum momento nós vamos falhar. E aí eu já faço um link com o Timóteo, que nós lemos aqui, 2 Timóteo, que lá Paulo vai dizer assim, se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Paulo já está dizendo uma coisa aqui certa. Nós somos infiéis. Nunca vamos ser totalmente fiéis ao Senhor. Mas nós temos que buscar, meus irmãos, todos os dias, a perfeição na área da fidelidade. A fidelidade faz parte, queridos, da nossa prosperidade espiritual, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Nós precisamos buscar todo dia essa fidelidade que agrada o Senhor e que Ele espera de cada um de nós. Queridos, Deus revelou o seu caráter a nós, revelou o seu caráter ao seu povo, e Ele foi bem enfático no texto que nós lemos, de Deuteronômio, no versículo de número 9, no versículo de número 9, foi esse que eu coloquei aí? Lá vai dizer assim, ele diz assim, ó, saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus fiel, e que guarda a aliança que ele fez, que é a aliança da misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos, meus amados irmãos. Por que até 1000 gerações? Isso é uma grande discussão teológica, que às vezes os meninos aqui da teologia ficam com a mente virada, porque precisam, principalmente no âmbito da escatologia. Às vezes nós temos dificuldade de entender essas expressões, essas hipérboles. Eu estou falando aqui para os teólogos, né? Que o texto faz, às vezes. Esses exageros que o Senhor utiliza para mostrar a nós, seres humanos finitos, humanos, carnais, o quão grande Ele é. E quando ele utiliza essa expressão do texto aqui, até 1000 gerações, ele está falando que é uma expressão que tem um ar no hebraico de infinitude, de eternidade. É um exagero que para nós, às vezes, nós somos finitos, né, e carnais, como disse o louvor aqui, às vezes nós queremos calcular essas 1000 gerações. Eu já vi irmãos com a caneta, tentando calcular essas 1000 gerações. Mas nesse caso aqui, o que Deus está querendo dizer, meus irmãos, é que essa expressão, 1000 gerações, é uma forma de expressar a eternidade, é uma expressão, uma eternidade ilimitada, que só Deus tem, que só Deus tem. Aí nós cantamos, né? Até 1000 gerações, que os filhos dos seus filhos, mas às vezes nós não entendemos o que significa isso, irmãos. É uma fidelidade que Deus tem para conosco, é um caráter imutável de Deus, de fidelidade, de cumprir aquilo que Ele prometeu a nós. Então, se Ele prometeu, diz a Bíblia, Ele é fiel para cumprir. Por isso que
a fidelidade de Deus, ela não se questiona. Se Deus falou, está falado. É assim que nós cremos, irmãos. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Porque Ele é infinito sobre todas as coisas. É a forma dele expressar a sua eternidade ilimitada. Queridos, nosso Deus é firme. O nosso Deus, Ele não é homem para que minta. O nosso Deus é verdadeiro. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, não brinquem com o soberano das nações. De Deus não se zomba, diz a palavra. Às vezes nós somos infiéis com o Senhor e nós, nas nossas orações, nós queremos fazer as mesmas justificativas para Deus que fazemos para o pastor da igreja. Nós ficamos justificando a nossa infidelidade para Deus. Ah, Senhor, porque o Senhor sabe que eu fui infiel, porque não sei o quê. Irmãos, Deus é fiel. Sabe como é que nós temos que reagir diante de Deus, diante das nossas infidelidades? É com o joelho no chão. É se arrepender e dizer, Senhor, me perdoa, porque desta vez, eu falhei de novo. Eu fui infiel quando eu não queria ser infiel. Miserável homem que sou, como disse Paulo. Quando eu pensei em ser fiel, quando eu pensei em fazer o bem, o mal eu já fiz. A nossa oração tem que ser assim diante de Deus, quando nós entendermos e formos incomodados pelo Espírito Santo, que agimos de infidelidade para com o Senhor. É assim que nós devemos orar a Deus, não justificar a nossa infidelidade para Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. É melhor, sabe qual é a melhor maneira que Deus aceita a nossa justificativa, irmãos? É no ambiente do arrependimento e do quebrantamento. É quando você se prostra diante dele, chora diante dele e diz, ah, Senhor, miserável homem que eu sou. Ah, Senhor, como eu sou pecador. Como eu queria ter acertado. Como eu queria ter feito da maneira que o Senhor me pediu. Mas eu sou humano, fadado ao fracasso, às falhas. Eu pequei, Senhor. Me perdoa em nome de Jesus, porque eu fui infiel no momento que não deveria ser fiel. É a maneira que Deus acolhe as nossas orações e vê o nosso clamor, a nossa súplica, meus irmãos. Queridos, eu queria aplicar algumas lições para as nossas vidas nesta noite. E essas lições, eu queria que você guardasse no seu coração e procurasse colocar em prática no seu dia a dia. Porque são admoestações de Deus. São admoestações de Deus para a nossa vida. São advertências de Deus para a nossa vida. Nós temos o dever, como cristão que somos, de sermos fiéis ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser honestos para com a nossa fé, meus irmãos. Nós temos que ser honestos para com os nossos irmãos na igreja, para com a nossa igreja, para com a nossa sociedade. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, para que essa fidelidade reflita para a nossa sociedade, de fato, aquilo que nós dizemos que somos, como cristãos. Devemos testemunhar, devemos falar dessa fidelidade, mas não é só falar, é colocar em prática também. As pessoas precisam ver em mim e em você a fidelidade do Senhor, em atividade, em constante atividade, de forma perseverante. As pessoas precisam olhar para nós como olharam para os profetas lá no passado. De fato, estes ou estas são verdadeiros e verdadeiras homens e mulheres de Deus. Mas nós precisamos, queridos, no nome de Jesus, aplicar as lições na nossa vida e cumpri-las. E a primeira coisa que eu queria meditar com você nesta noite, com a igreja, a amada igreja que está aqui nesta noite, é: Deus não depende da nossa fidelidade para ser fiel. Ah, pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Nós estamos vivendo hoje num ambiente de muitas falácias e um ambiente de muito ritual religioso.
Hoje, irmãos, para algumas pessoas, a fé só faz sentido se você sacrificar, por exemplo. A fé só faz sentido se houver um esforço exagerado de sua parte. Se você fizer uma campanha. Para muita gente, a fé só faz sentido se tiver adereços. A fidelidade do crente deve ser uma fidelidade convicta no Deus que é fiel. Ele disse que era fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se não cumpriu na sua vida ainda, e você é fiel, está buscando, a Bíblia recomenda que a gente faça o quê? Espera no Senhor e confia nele. Ele vai dar no tempo oportuno, ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz que ele é fiel até 1000 gerações. Ele vai continuar sendo fiel, independente do sacrifício, independente da sua penitência. O Senhor, ele é fiel. E em Cristo Jesus, que nós confiamos, não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Ele está conosco em todo o tempo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Colocar no lugar certo. Que amam a Deus. E Deus vai cumprir, meus irmãos. Queridos, Deus não precisa de mim para ser Deus. Mas Ele espera que eu seja obediente. Porque Ele é fiel em tudo. Sobre a incredulidade humana, meus irmãos, o grande Charles Spurgeon, ele escreveu assim: a incredulidade humana não afeta a fidelidade eterna de Deus. Não afeta a fidelidade eterna de Deus. Por mais que sejamos incrédulos, e somos demais, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, de dor, de sofrimento, de perseguição, de enfermidades, de depressão. Às vezes nós pensamos assim: Deus esqueceu de mim. Deus se esqueceu de exercer de misericórdia para comigo. Essa é a nossa incredulidade humana, meus irmãos. Spurgeon vai dizer que isso não afeta a fidelidade eterna de Deus. Mesmo diante das nossas incredulidades, pela sua graça e pelo seu amor, Deus ainda exerce a sua fidelidade para conosco. Por isso que a salvação é pela graça, e a graça é um favor sem mérito algum. Por isso que nós somos alcançados por Ele dessa maneira. Porque se fosse por nós, pela maneira que nós reagimos, pela maneira que nós demonstramos a nossa fidelidade, irmãos, nós não recebíamos nada de Deus. É por isso que Deus, em seu caráter infinito, até 1000 gerações, esse caráter que não termina, esse bom caráter de fidelidade, ele nos alcança mesmo quando nós somos incrédulos. Então Deus não depende de nós para exercer e para cumprir as promessas que Ele tem para você, para a sua vida, para a minha vida. Graças a Deus por isso. Você pode dizer pelo menos um amém? Amém. É assim, meus irmãos, que Deus atua na nossa vida. E nós precisamos buscar essa fidelidade. Às vezes somos sim incrédulos, humanamente falando, mas devemos pedir a Deus para nos dar forças para que a gente continue crendo nesse Deus maravilhoso que é fiel. Porque a incredulidade só vai sair do nosso coração quando nós passarmos a crer da maneira correta, gente. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. Nós usamos uma expressão: fulano acredita desacreditando. Eu não sei que expressão é essa. É acredita ou não acredita? Não tem esse negócio de acreditar desacreditando. Mas às vezes, diante dos problemas, nós agimos assim. Nós pedimos a Deus, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, nós ficamos com aquele negócio, aquele receio, não vai dar certo não, é muito difícil para Deus. Nada é impossível para Deus. Porque Ele é fiel, Ele é eterno, meus irmãos. E o cristão precisa desenvolver
uma fidelidade que agrada a Deus. Ah, pastor, o que a Bíblia fala sobre isso? Quando nós observamos Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, lá vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é o que, meus irmãos? É o amor, é a alegria, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade e o que mais? A fidelidade. Por que nós precisamos desenvolver a fidelidade, meus irmãos? Porque é um fruto do Espírito. E é dever do crente desenvolver o fruto do Espírito na sua vida, do Espírito Santo. E a fidelidade é um fruto do Espírito. Aí quando a gente cobra tanta fidelidade dos irmãos, os irmãos acham que o pastor só pensa em dízimo, né? Só pensa, quando fala em fidelidade, hoje eu estava pensando nisso. Eu tenho até medo de pregar sobre isso, porque quando a gente fala de fidelidade, o povo já acha que a gente vai falar sobre o dízimo. Mas a fidelidade vai além do dízimo. A fidelidade é um fruto, irmãos, do Espírito, que nós precisamos todo dia buscar desenvolver na nossa vida. É ser fiel em tudo, no seu casamento, com o seu cônjuge em casa, com os seus filhos, com a sua igreja, com Jesus em primeiro lugar, e por aí vai. Na esfera social, por onde você vai, no seu trabalho, tem que ser fiel. Na transportadora lá do Aurélio, tem que ser fiel. Tem que dizer para o patrão, quando sobrar um café do pilão, né, irmão? Tem que ligar para o gerente e dizer assim: ó, meu amigo, faltou isso, ou sobrou isso. Porque você é crente. Porque esse é o fruto do Espírito. É a fidelidade do crente tem que ser assim. É um fruto. Se eu não sou fiel, esse fruto não está sendo desenvolvido por mim. Então eu preciso buscar, preciso correr enquanto eu estou aqui. Eu não posso negligenciar esse fruto que é essencial. A fidelidade é algo esperado, meus irmãos, de quem é cristão. Deus espera isso de cada um de nós. Mas às vezes, por nossas escolhas, nós não fazemos. Nós mesmos. Porque nós fizemos outras escolhas que são prioridades. Eu não escolhi ser fiel. E pasmem os irmãos, Deus não interfere nisso. Deus dá recomendação, Deus dá admoestação para o povo, Deus mostra os caminhos, foi assim no Velho Testamento, foi assim no Antigo Testamento. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento. Deus mostra os caminhos, mas quem faz somos nós. Deus diz: eis que eu proponho diante de vocês o bem, o mal, a vida e a morte. Ele escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus coloca para nós escolhermos os caminhos. Deus estabelece os meios. Deus dá as oportunidades para nós. Vocês lembram que eu falei das oportunidades? Mas por que nós não abraçamos as oportunidades que Deus tem nos dado todos os dias para sermos fiéis a Ele? Fruto do Espírito, meus irmãos, é algo que o crente precisa produzir. E a fidelidade é um deles. Temos outros aqui. Fidelidade é um deles. Segunda coisa, não tente enganar a Deus utilizando de uma falsa fidelidade. Seja honesto na sua fé, com a sua fé. Seja verdadeiro com Deus. Quando você achar que foi infiel com Deus, peça perdão e corrija a sua vida. É o melhor que nós podemos fazer, meus irmãos. É o melhor que nós podemos fazer. Eu já fiz isso várias e várias vezes na minha vida e não me arrependo. Eu sou de pedir a Deus perdão pelos meus erros. Eu preguei aqui domingo passado e disse que quando eu erro, eu sei onde eu errei. E eu digo para Deus: Senhor, eu errei aqui, ó. Me ajuda a resolver esse problema. Quando você errar e falhar na sua vida, sua fidelidade para com Deus, fale para Deus: eu errei, Senhor, aqui. Me ajuda agora a corrigir onde eu errei. E seja honesto com Deus. Não tente enganar a Deus
Tem muita gente achando que engana a Deus. Achando, se iludindo e pensando que Deus pensa como nós. Eu fico pensando, assim, eu gosto de imaginar as coisas, né? E às vezes eu imagino como se fosse um filme de desenho animado. Eu fico imaginando um dia nós vamos prestar conta com Deus, e chega lá, o Senhor está no telão lá, dá um zoom bem grande assim. Assim, ó, pastor, tá vendo aqui, bonitão? Eu fico pensando, Deus sabe de tudo, gente. Então por que eu vou esconder de Deus? Por que eu vou tentar e achar que Deus pensa como eu penso? Às vezes os pecados obscuros, aqueles pecados que a gente faz às escuras, às escondidas, a gente é infiel ao Senhor e fica achando que Deus não está vendo. Deus está vendo, irmãos. Sabe o que nós temos que fazer, queridos? Se arrepender e confessar o nosso pecado, a nossa infidelidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem consequências isso na nossa vida também. A consequência do pecado, da infidelidade, os irmãos sabem como funciona. A Bíblia diz, a Bíblia narra como funciona. Queridos, é melhor se corrigir. Com Ananias e Safira, está lá em Lucas, Atos, na verdade, capítulo 5, do 1 ao 5, lá vai dizer assim, queridos irmãos. Vou ler aqui rapidinho. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Olha aí. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O restante. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses contra o Espírito Santo, ou ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, ou guardando para tu, cara? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ele continua dizendo, ouvindo estas palavras, o texto diz, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Fico pensando, irmãos. Eu só penso nos estudantes de teologia que tem aqui, né? Se esse dom não tivesse cessado. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, e Deus, conhecendo a nossa infidelidade, quantas vezes nós prometemos algo a Deus, Senhor, faz isso na minha vida, que se eu vender, se eu ganhar, eu te dou, aí eu vou te devolver aí, tanto, aí quando você chega, você vem aqui no gasofilaço, aí eu vou dividir por 2, pum, aí você cai morto aqui, puf. A literalidade do movimento do Espírito Santo na vida da igreja naquele momento funcionava assim, meus irmãos. E o povo tinha temor, o povo temia, o povo ficou assombrado, porque ali viu um Deus fazendo juízo instantaneamente. E graças a Deus que não é assim hoje, senão todos nós já estaríamos igual a Ananias e Safira. Graças a Deus que não é assim hoje. E eu agradeço muito ao Senhor. Mas tem uns camaradas dizendo que é apóstolo aí, mas não morre ninguém nos pés dos apóstolos. Não morre mais ninguém instantaneamente assim, meus irmãos. Então nós precisamos parar para pensar que muitas vezes a gente fica com esse negócio. Assim, agradeça a Deus porque não é mais assim. Agradeça a Deus. Porque naquela época podia mentir ao Espírito Santo. Não podia mentir ao Espírito Santo, na verdade. Naquele primeiro momento ali, Deus exerceu, o Espírito Santo desceu, se apossou dos apóstolos, e ali muitas coisas eram literal, eles tinham poder de dizer ao coxo, levanta, anda, sai correndo, ele saía correndo. E o Espírito Santo desmentia na cara o crente mentiroso e morria, porque pecavam contra Deus. O Espírito Santo se movimentava naquela época, no início da igreja, dessa forma. Então, meus irmãos, a consequência era instantânea.
E o povo temia. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque se fosse hoje, olhando para nós, irmãos, eu mesmo, eu hoje agradeci ao Senhor lendo esse tópico aqui em casa, refletindo ali, Jesus, obrigado, porque eu já estaria morto. Porque eu já fiz isso, irmãos. Confesso isso para os irmãos. De pedir algo a Deus. Senhor, me dá, Senhor. Eu quero ser um empresário bem requisitado. Eu quero ser isso. E não sei o quê. Queridos, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus. E devemos nos preparar para aquilo que nós suplicamos ao Senhor. E aí eu vou dar a palavra para os empreendedores que eu prometi de manhã. É nesse tópico aqui. Todo empreendedor, irmão, crente, ele confia em Deus, sim ou não? Ele confia na fidelidade de Deus, sim ou não? Deus vai exercer sua fidelidade ou não? Amém, porque ele é fiel para cumprir. Eu fui um microempresário em Fortaleza, e eu agi assim, e vi que não deu certo. Eu digo eu, cristão, para o não crente isso é normal, mas para o cristão não é, ao meu ver, de acordo com a palavra de Deus. Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero comprar uma frota de caminhão. Eu era caminhoneiro, eu saí e comecei com a Kombi. Foi a minha frustração. Eu não recomendo os irmãos comprar Kombi para tentar enricar. Ele vai quebrar. Um amigo disse assim, compra uma frota de Kombi para tu fazer as entregas. Eu comprei uma. E a Kombi quebrava mais do que eu. Aí só que teve um tempo que a Kombi começou a dar lucro. E eu comecei a orar no culto de oração, Senhor, abençoa, multiplica e manda mais. E o Senhor foi abençoando, multiplicando e mandando mais. Mas essa mulherzinha aqui, minha mulherzinha que eu falo, viu, filha, carinhosamente, para mim você é uma grande mulher. 26 anos de casado, meu amigo, comemoramos agora esses dias, né? E aí, eu com ela, eu estava lembrando desses dias, filha, você lembra que a gente, naquela Kombi, querendo ser rico, a gente almoçava farofa de salsicha com cuscuz. Hoje nós temos carne assada quase todo dia na igreja. E a gente sofreu, ralou. Aí Deus foi nos abençoando, eu fui prosperando. Aí eu comecei a ser um microempresário bem requisitado. E aí eu devolvia meu dízimo de uma forma, de uma maneira fiel, minhas ofertas, tudo, participava. Mas quando começou a entrar um pouquinho mais, aí sabe como foi que eu fiz? Eu comecei a trabalhar, a agir como um funcionário, não mais como empresário. Eu pedi a Deus para ser o quê? Um empresário. Sabe o que eu fiz? A minha empresa agora paga o meu salário, eu dizimo do meu salário que a empresa me paga. Aí eu pedi a Deus para ser um empresário ou para ser um funcionário? Um empresário. Aí eu comecei a pensar assim, e comecei a devolver a Deus, olha, a minha empresa me pagou, a outra parte está lá, é da Kombi. E papapá, e a Kombi começou a quebrar, e o devorador foi levando, e a Kombi começou a pegar ferrugem, quase pegava fogo. Eu digo, Jesus, o que é isso? Aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu não quero nem saber no que vai dar, eu vou devolver o dízimo da Kombi também. Eu colocava lá, Kombi, dízimo da Kombi. Às vezes não sobrava nada, ficava negativo. Aqui é o meu, esse aqui é o da Kombi. Aí as coisas começaram a melhorar. Porque eu pedi a Deus para ser um empresário, eu não pedi para ser um funcionário. Mas hoje nós aprendemos com os cursos de economia que nós fazemos empresariais a fazer isso. Mas quando você começou a orar, você não pediu para ser um funcionário da sua empresa. Você pediu para ser um patrão, sim ou não? Então agora que você prosperou a sua empresa também, você vai devolver só a metade da bênção. A fidelidade agora tem que diminuir? Não, irmãos, era para ser o contrário, era para aumentar. Mas nós diminuímos. Porque nós achamos justo. Nós achamos justo, ralo demais, eu sofro demais, agora Deus me deu tudo, e eu agora vou começar a ficar com mesquinhez. Aí o conselho que eu quero dar para o empreendedor é, querido, no nome de Jesus, se você pediu para ser um empresário, fidelize o Deus que é fiel, que te honra, que te dá aquilo, que manda os clientes para a tua loja, que enviam as bênçãos para você devolva tudo que você lucrou, se for o caso, se você for fiel ao Senhor.
Isso não é via de regra, irmão. Estou dizendo aqui que é uma obrigação sua, mas é o entendimento correto da fidelidade exercida da melhor maneira. Isso em todas as áreas da nossa vida. Minha mãezinha, eu louvo a Deus, minha mãezinha. E sabe quantas e quantas vezes eu chorei diante disso, da fidelidade da minha mãe? Porque eu não conseguia ser assim. Minha mãezinha, todo conserto de roupa que ela fazia, se fosse R$1, ela botava ali 10 centavos no cofrezinho dela. E no final do mês estava lá o dízimo dela. Gente, é difícil ser fiel, né? Principalmente quando envolve dinheiro. E Deus fideliza o crente para quê? Para que ele seja mais útil na obra, que ele participe mais na obra, para que ele seja fiel também a ele como ele é. Então Deus, meus irmãos, ele nos admoesta dessa forma a exercermos uma verdadeira fidelidade. Não faça como Ananias e Safira, não. Não engane, não, a Deus. Não tente, tá? Não vai dar certo em algum momento. Não vai dar certo. Foi o que Pedro disse, né? Mas tu tá com tanto do bolso aí, você pegou só a parte que não era. Assinou a tua sentença. Graças a Deus. Que não é mais assim hoje. Graças a Deus. Queridos, procure ser fiel. Terceira coisa, estou terminando. Procure ser fiel, entendendo as suas limitações e as suas incapacidades. Compreenda que em uma escala de comparação, de fidelidade, você está em desvantagem sempre com Deus. Sempre nós vamos estar em desvantagem, certo? Sempre seremos inferiores a Deus. Paulo fala em Timóteo 2,13, que nós lemos, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, procure ser fiel. Entenda que você é incapaz, tem limitação, mas entenda também que Deus é fiel. Se você não for, ele continuará sendo. Se Deus fizer, ele é Deus, como diz o louvor. Se não fizer, ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Então, só quem tem a perder com isso, com a infidelidade, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Deus tem nos aconselhado todos os dias, irmãos. E por último, eu quero terminar com o tópico, o quarto ponto da aplicação, que nós obedecer a Deus é a melhor forma de aprendizado para desenvolver uma fidelidade ideal. Obedecer a Deus é a melhor forma de aprendizado para desenvolvermos uma fidelidade ideal. É obedecer a Deus. Em tudo. Não só em partes. Não só a metade. Porque Deus é fiel no todo com você. Por sua graça, Ele age de fidelidade e ainda nos dá hoje tudo que nós precisamos e necessitamos para sobreviver. Deus tem feito sua parte, está fazendo e fará. E eu louvo a Deus porque mesmo com as nossas infidelidades, o Senhor tem nos honrado. Amém, meus irmãos? Amém. O Senhor tem nos honrado, mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor tem nos honrado. Deus tem nos admoestado, tem nos advertido o seu povo no Antigo Testamento, a fidelidade. Deus nos deu instruções que precisávamos, as instruções que nós precisávamos para sermos fiéis, meus irmãos. E o que é? E o que é essa fidelidade? Essa fidelidade que nós devemos exercer para com Deus. Como fazer isso? Como desenvolver isso? Através da obediência. É obedecendo ao Senhor que nós vamos agradar a Deus. Que nós vamos atender os requisitos que Deus estipulou para cada um de nós. As pequenas coisas, meus irmãos. São as pequenas coisas
são nas pequenas coisas e nas grandes também. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco vai ser infiel no muito? Não. Será fiel no muito também. Então, quando você chegar lá, quando você tiver muito, guarde essa palavra no seu coração. Lembre-se dessa palavra. No pouco o Senhor foi fiel comigo, me sustentou, e eu cheguei aqui. Eu também devo ser fiel com o Senhor no muito. Porque Ele me honrou no pouco, me honrou no muito. Esteve comigo em todos os processos. Por que quando eu chego no muito, eu paro de honrar a Deus? Por que quando eu chego no muito, eu quero largar minha esposa, quero ser infiel a ela? Agora eu tenho. Por que as irmãs, quando alcançam a independência e ganham mais do que o marido, querem largar o marido? Se quando você não era tão bonitinha assim, ele acolheu lá atrás. Quando o seu marido, aí veio para o outro lado, você também não era tão bonitinha, a sua esposinha foi lá e foi fiel com você e cuidou de você. Agora você ficou rico, milionário, grande empresário, anda de jatinho. Olha para a mulher, ficou feinha. Está descabelada. Seja fiel com ela sim, meu filho. No pouco ela te honrou, ela foi contigo, ela esteve contigo, ela capinou o mato, ela cuidou das galinhas, ela botou o negócio para os porcos, ela cuidou do quintal, agora tu está rico. Seja fiel, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus. No muito também, no muito também. Quando você chegar lá, tá muito rico, tá achando a mulher feia, paga para a Caiane deixar ela bonita. Leva para o spa. Estica o cabelo da mulher em nome de Jesus. É sério demais, irmãos. Nós precisamos amar como Jesus amou. Ser fiel como Jesus é fiel para conosco. Um pensador disse assim, queridos, em regra, o melhor cristão, o mais fiel a Cristo, é aquele que mais lealmente serve a igreja que é membro. Em regra, o melhor cristão, o mais fiel a Cristo, é aquele que mais lealmente serve a igreja que ele é membro. É uma frase impactante, né? Principalmente para quem não gosta de estar na igreja. Mas a nossa obediência para com o projeto de Deus aqui na terra faz toda a diferença na vida do crente, que é fiel. O profeta Samuel disse que é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Eu concluo, chamo o grupo de louvor aqui à frente. Convido os irmãos a ficarem de pé, nós vamos louvar a Deus.